Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, em nosso podcast, recebemos o professor voluntário Charles Couto, da Nova Acrópole de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Charles. Obrigado, Danilo. Em nosso podcast de hoje vamos falar sobre a filosofia no Shinto-ryu e Aido. Essa é uma arte milenar japonesa, a arte da espada, que tem muito a nos ensinar. Obviamente que não vamos esgotar o tema, tampouco trazer aqui verdades absolutas, mas como sempre ressaltamos, vamos conversar, vamos refletir e extrair ideias úteis e práticas para as nossas vidas, de modo geral. Bom, Charles, eu gostaria que você começasse falando um pouco da filosofia, da história do Shinto-ryu e Aido, que é uma arte milenar japonesa que tem muito a ensinar, não só àqueles que são praticantes da espada, como no caso você mesmo, mas a todos aqueles que buscam um elemento de equilíbrio, de harmonia, de paciência, de atenção, enfim, uma série de virtudes que a gente pode encontrar disseminadas nessa arte. E claro, mesmo aqueles que não são praticantes podem aprender muito disso porque trata-se de uma cultura muito relevante e muito pedagógica também. E já emendando, eu gostaria que você falasse também dos benefícios que nós podemos ter ao aprender essa arte do Shinto-ryu e Aido. Bom, vamos lá. Para falar um pouco do Shinto-ryu, né, falarei brevemente aí de um contexto histórico que vai começar com a história dos samurais, que vamos colocar assim, que vai ter aí um início, né, no século a partir do século 9 depois de Cristo, então vamos encontrar todo um processo de iniciação, de formação de um conjunto, né, de, vamos dizer, de guerreiros que vão ser caracterizados como aqueles que conhecemos como samurais. E aí nós vamos ver algumas nuances, né? A própria palavra samurai vai ser aquele que vai estar num contexto de servir, e sendo que na época aí havia um serviço prestado por essa classe de guerreiros ao imperador, né? Os samurais eles vão também receber toda uma influência cultural da vertente do shintoísmo, da vertente do confucionismo e também do budismo, né, que vai vir no caso tanto do confucionismo quanto do budismo da China e do shintoísmo do próprio Japão. Então aí nós vamos ter 2 aspectos, que é uma formação técnica, no que diz respeito ao uso da espada e de outras armas, e uma formação filosófica. E isso vai então, acontecer durante muito tempo dentro desse processo que vai culminar também nas guerras civis do Japão. Após, né, as guerras civis, vai haver então um período aonde elas cessam, então há aí uma paz, aonde então os samurais começam a fazer todo um trabalho de caráter mais filosófico, no sentido de trabalhar a espada, também outros instrumentos, mas aqui especificamente no nosso contexto aqui do diálogo, a espada como um instrumento para depurar aspectos internos. E vai surgir então vários estilos de espada. Agora então avançando na história, para aí o século XIX, nós vamos ter um trabalho feito pelo sensei Ibino Raifu, que fez um resgate de todo um trabalho técnico e filosófico no caso da espada, porque no século XIX o contexto era que os samurais não podiam mais sair, né, pelo Japão portando as suas espadas, e houve então, né, estava havendo um processo de uma perda de referenciais. Então vem o sensei Ibino Raifu, ele faz um resgate, né, do aspecto filosófico, incorpora os aspectos técnicos, surgindo o Shinto-ryu e Aido. Shinto-ryu, ryu, escola, e Shinto algo ligado à natureza. Então é como se fosse uma arte, né, uma escola de se reencontrar com a própria natureza. E Iaido. Iaido, então, nós temos aí I-ai-do, um caminho para se encontrar com Deus, um caminho de encontro consigo próprio. Então aí nós vamos ter o Shinto-ryu Iaido como uma arte de conduzir a espada para encontrar a si próprio e a divindade em si, nos outros e na natureza. Bom,
Sobre os benefícios, né, nós vamos ter aí, o trabalho com a espada, o manejo dela, ele vai trabalhar aspectos da saúde, eu diria para você a saúde, física, a saúde psicológica, a saúde moral. No caso da saúde física, nós vamos ter o exercício de movimentos cada vez mais fluidos, relaxados, porque muitas vezes carregamos, né, uma tensão e ela vai para a espada. Então, quando a tensão ela é canalizada pela espada, então há movimentos rígidos, vamos falar assim, grosseiros, e a arte da espada, ela vai nos ensinando a gerar movimentos mais fluidos, mais refinados, mais suaves, por mais paradoxal que seja. No campo da saúde psicológica, nós vamos ter aí um exercício da atenção, naquilo que nós fazemos no momento, o exercício da memória, porque no caso vamos ter aí um conjunto de formas, um conjunto de movimentos, um exercício de gradativo controle no caso das emoções, tá, porque nós vamos precisar de trabalhar com o tempo certo, sincronizando os movimentos físicos com os movimentos da espada, o que vai nos ajudar aí a ter um controle da nossa ansiedade, por exemplo, tá. É também lidar com os nossos medos, porque o Iaido é uma prática onde você usa muito a imaginação, que é uma outra faculdade a ser desenvolvida, e muitas vezes vamos colocar, né, imaginar os nossos oponentes, como expressando os nossos inimigos internos, tá. E vamos ter no campo da saúde moral, né, o exercício daquilo que a gente poderia chamar na tradição dos samurais de valores cavalheirescos, tá. Então, um exercício da vontade, o exercício da inteligência, o exercício do amor, o exercício da cortesia, da convivência, entre outros, como forma de promoção da nossa, vamos dizer, saúde moral. Então, a princípio, esses são os aspectos que eu destacaria aí dentro dessa questão que você colocou, Danilo. Inclusive, Charles, nós fizemos um podcast há um tempo atrás, o professor José Roberto, Emerson Queiroz, lá da Bahia, e também o João Paulo, da Bahia, sobre o filme O Último Samurai. E vários aspectos que você tem falado, nós tratamos também. Inclusive, essa ideia da espada, que muitas das vezes é mal compreendida, ou a ideia do samurai como alguém violento, não se trata disso. Se trata de uma guerra interior que são aprendidos através de certas técnicas de prática diária do uso da espada, e isso é simbólico, porque na nossa vida também, nós quando lutamos contra um defeito, é como se a gente apontasse a espada para ele e o partisse ao meio, ou o enfrentasse. Então é muito interessante essa ideia do samurai como aquele guerreiro, ou seja, essa cultura nos ensina muito sobre isso. O guerreiro independente do gênero, e há uma ideia do guerreiro interior. Eu gostaria que você falasse isso, porque durante a sua explanação, você tocou nesse ponto. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas ideias e como a gente pode, mesmo não sendo praticante, por exemplo, da arte da espada, como nós podemos entender isso e, de certa maneira, praticar no nosso dia a dia essa arte da espada, como nos ensinam os orientais. Vamos lá então. Eu vou começar ilustrando com uma pequena história zen, né, aonde um samurai, ele foi procurar um mestre, né, para que esse mestre ensinasse para ele o que que é o céu e o que que é o inferno. E o mestre disse para ele: "Olha, volta a outro momento, tá, agora eu não poderei lhe ensinar". E o samurai então ele ficou irritado, ele desembanhou a espada para cortar o mestre e o mestre disse: "Isso é o inferno". E naquele momento gerou uma consciência no samurai, e o mestre falou, e aí ele embanhou a espada, né, e o mestre disse: "Isso é o céu". Então a gente tem aí, né, esse aspecto do, vamos dizer, do guerreiro interior, da pessoa que vai gerar uma consciência, né. E ilustrando isso, por exemplo, vamos dizer assim, no aspecto técnico, né, quando você vai começar uma prática de Aido, tá, você tem um momento que a gente poderia chamar assim, é um momento cerimonial, tá, um momento de você se tranquilizar, um momento que a gente poderia falar assim de mais um ritual, onde você vai, se colocar numa postura física adequada, numa postura mental adequada para iniciar a prática, como se nós começássemos o dia,
procurando, por exemplo, se acalmar, se centralizar, e aí, a partir daí, você então começa o seu dia. Então, nós começamos a um processo de centralização. Nessa centralização, então, cumprimentamos, né, como vamos encontrar em todos os estilos de artes marciais, né, aquele um símbolo que vai estar expresso, por exemplo, né, num banner, num estandarte, que vai ser o representante, que vai nos lembrar de que há uma tradição, de que há algo mais amplo, há algo até ao qual nós servimos, ao qual nós honramos. E aquele momento ali, então, a gente trabalha o aspecto da memória, eu não posso esquecer das minhas origens. E aí, então, há uma lembrança, né, que é feita através de um cumprimento físico. Depois, há um cumprimento ao nosso instrutor, que é aquele que está no papel ali do mestre, né, alguns falam o sensei, que vai nos transmitir tanto o aspecto técnico quanto o aspecto moral, que é o seu exemplo de vida, a disciplina, a constância, né, o zelo, né, o companheirismo, a convivência, o amor pelos seus discípulos que estão ali, no caso, num processo de aprendizagem. E aí então começamos a fazer, né, um conjunto de práticas. E isso a gente poderia pensar assim também, né, de uma certa forma eu dei o exemplo de levantarmos durante de manhã, nos centralizarmos, lembrarmos, né, lembrarmos-nos da nossa missão, vamos falar assim, não só às vezes cotidiana, mas às vezes refletir sobre a nossa missão de vida, lembrar daqueles que sempre nos ensinam algo, que são um exemplo de vida também, então é algo assim, um aspecto prático que nós podemos trazer para o nosso cotidiano. E no caso de uma aula, nós começamos a cuidar, por exemplo, né, já da nossa respiração. Ela nos acalma, né. Isso vai facilitando com que a gente entre no estado de uma interiorização. A partir daí, então, vamos começando a desenvolver todos os aspectos técnicos. Mas, voltando aqui na questão da respiração, minha mente está agitada, está pensando numa série de coisas, as minhas emoções estão em outro lugar que não ali presentes no local, no dojo de treinamento. Então, vai ser no momento de interiorização, de voltar-se para dentro, para ter esse centro e aí a partir daí então eu começo a agir. Como no exemplo que eu dei, né, de ao acordar pela manhã então fazemos essa centralização, posso passar então os afazeres do dia e dar um ritmo, começar a agir. O que que isso tem a ver com uma guerra interior, por exemplo? Porque geralmente nós vivemos num mundo muito agitado, aonde nós já levantamos de manhã, às vezes, com essa agitação, e às vezes a primeira coisa que fazemos é já olhar as redes sociais, por exemplo, então já vamos perdendo o ritmo. Então nós começamos a gerar um estado interno de tranquilidade para começar a fazer as coisas com ritmo. Na prática do Iaido, nós não fazemos, assim, um combate com o outro, nós fazemos a simulação de combate através dos katas. O kata é uma forma que vai expressar algo, que vai expressar uma ideia, e a expressão dessa ideia, ela vai precisar de ter uma forma, que é o aspecto técnico, mas físico. Só que até ter essa forma, ela vai precisar de passar por uns processos. Aí eu tenho a ideia, vai ter, no caso, a emoção que vai estar, sendo direcionada por essa ideia, e aí vai ter o movimento físico que vai ser a forma dessa ideia. Como se nós falássemos, assim, de uma hierarquia, né, começou num processo mental, vai passar por um processo, afetivo, aí você vai colocar energia naquele elemento, naquela ideia que vai se expressar fisicamente. E aí temos o kata. E esse kata, essa forma, essa expressão, ela na prática do Iaido, nós vamos treinar, 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 ou seja, repetir constantemente para buscar um aperfeiçoamento. E nesse processo, né, nós vamos trabalhar elementos como a automotivação, porque faça chuva ou faça sol, você treina. Nós vamos trabalhar, às vezes, nós vamos trabalhar a disciplina,
Por exemplo, vamos precisar de aprender a trabalhar ritmo, a administração, vamos dizer, do nosso tempo, tá? A se motivar apesar dos ciclos, né, digo até ciclos da vida, porque uma prática como essa, ela pode ser para a vida toda. Então, quando se é jovem, se pratica de uma forma, quando se é adulto de outra e quando se é idoso de outra forma, mas não importa. Então você está ali uma prática constante, no sentido de utilizar esse instrumento para aprimorar essa guerra interior que vai ser o exercício, né, de através da espada, que vai ser como um termômetro, de você trabalhar a aplicação, por exemplo, entre outras coisas, da sua vontade, essa capacidade de agir com uma determinação suave na direção de algo. E para o praticante do Shinto-ryu, esse algo ao qual nós vamos nos dirigir é a sabedoria, é Deus, vamos dizer assim, é aquilo que está lá no centro de nós mesmos, é o melhor de nós. Só que para isso, eu vou ter que ter essa disciplina diária de fazer um conjunto de movimentos, uns katas que vão simular, cortes, defesas de ataques, né, e isso então vai representar o quê? Quando, como praticante, que eu estou ali orientado pelo meu sensei ou pelo meu mestre no dojo, e aí eu vou fazer um determinado kata. Ali então, ao fazer esse kata, essa forma que vai ser que eu vou cortar e vou defender, o que é que eu estou cortando? Eu estou cortando elementos internos que me perturbam, que já não precisam, estão aí, mas não precisariam de estar. Então eu estou fazendo um trabalho de refinamento interior, de depuração. E aí eu vou exercitando cada vez mais a atenção, vou exercitando cada vez mais a elevação dos meus sentimentos, porque o movimento com a espada não é bruto. Então eu vou passar por um processo de refinamento, vou exercitando cada vez mais a memória, e diria também, de uma certa forma, um sentimento de respeito, de gratidão pelo meu sensei, para ter a paciência, né, de me observar várias vezes fazendo o movimento e corrigindo isso e corrigindo aquilo, né. Então vai sendo um exercício, né, constante de trabalhar através da imaginação. Então é uma prática que vai treinar a concentração, né, vai refinando a concentração para que cada vez mais eu consiga, né, através da espada, cortar aquilo que já não serve. E se eu corto aquilo que já não serve dentro de mim, então eu tenho mais vida, tá? Então a inveja já não serve mais para mim. Trabalhar, né, com ideias que me façam separar das pessoas, preconceitos, eu vou cortando isso. Se eu corto, então eu posso estar num estado mais fluido, de fluidez. É como vou falar assim, vou fazer a analogia da mangueira por onde passam as águas. Os meus estados internos, né, a ira, a falta de concentração, a perda, vamos dizer, da memória, os meus estados alterados afetivos, eles vão sendo como que nós na mangueira. E eu vou tirando um nó, vou tirando outro, vou tirando outro, aí a água pode escorrer. Então, já não sou eu quem corta, é a espada que corta, porque aí eu vou estando no estado interior cada vez mais limpo, mais, eu diria, puro, né. Então aonde aí, então, os sentimentos mais nobres possam ser expressos. E se eu faço isso, né, se eu vou trabalhando com essa mentalidade, e é claro que isso deve ser transportado para o dia a dia. Então é como se o meu dia a dia, né, fosse um conjunto de tarefas ou de atividades com ritmos, ritmadas, né, que podem ser ritmadas, mas eu posso colocar ali os mesmos elementos que eu coloco na prática da espada. A atenção, o sentimento, é esse movimento de repetir para fazer cada vez melhor, né, observar os meus próprios estados internos fisicamente mesmo, né, o quanto que eu estou tenso, o quanto que eu estou, relaxado, né, e fazer do meu dia a dia como se fosse um kata, porque enquanto praticante, quando eu termino um kata, uma forma,
eu devo avaliar. Como que eu fiz? Pô, dessa vez eu preciso corrigir isso, eu preciso corrigir aquilo. Isso aqui ficou melhor, isso aqui eu posso melhorar. Então, o Shinto-ryu Iaido, ele vai fazer com que eu possa entrar num processo de interiorização. Aí eu posso fazer uma avaliação, não um julgamento, uma avaliação. Vejo o que que eu preciso corrigir, e aí eu parto para corrigir. É muito interessante isso, porque quando a gente vai ver o processo, né, do corte com a espada, ele é um processo que quando você sai para fazer o primeiro corte, você tem que pegar a espada de uma maneira que você não aperte a espada, você sincroniza, né, os movimentos, alguns movimentos para que no final desse primeiro corte, ele possa sair o mais fluido possível. Ele começa lento, tranquilo. Quando você desembanhou a espada, tirou ela da bainha, então aí há velocidade. Aí depois eu vou partir para o segundo corte. Ele é veloz. Os 2 cortes são velozes, mas não são com força. Por isso, então, nós vamos falar, assim, da forma de manejar tecnicamente a espada com o máximo de precisão, de maestria, por isso a repetição é importante, e volto naquilo que eu tinha falado antes da forma. Eu não manejo a espada de qualquer jeito, ela vai ter uma forma de expressar. E se essa forma for adequada, o corte, então, ele é suave, as articulações do corpo estão soltas, eu estou relaxado, mas corta. E no final do segundo corte, ali num kata, eu procuro estar, nesse momento, num estado de zanshin, tranquilidade. Esse foi o último corte, agora eu estou tranquilo, eu saí do centro para fazer esses 2 cortes, agora eu volto no centro para me recolher novamente. Então com isso, né, como se fizéssemos no dia a dia, né? Nós acordamos de manhã, saímos para fazer alguns cortes, buscamos um momento de calma, de meditação, de reflexão, e aí nos recolhemos depois para poder avaliar. Então, talvez essa analogia possa dar uma ideia assim de uma desse estado de guerra interior, né? Que a todo momento nós estamos fazendo ou podemos fazer um kata na vida, tirando, sacando, vamos falar assim, né? Desembainhando a espada das nossas virtudes. Por que que a espada para o samurai, como era vista? Era a alma. Então você desembainhava a espada, e para desembainhar, então, era um exercício de uma honra, você estava desembainhando a sua alma. E o que é que tem na minha alma? As melhores virtudes que aí eu vou aplicando no dia a dia, a vontade, o amor, a inteligência, a cortesia. Só que para desembainhar essa espada, eu preciso primeiro me centralizar, que é a primeira coisa que fazemos quando iniciamos uma aula e antes de iniciar, cada kata. Centralizou, acalmou a mente, acalmou as emoções, então eu posso desembainhar a minha virtude, ou as virtudes. E aí depois eu volto no centro e avalio a qualidade desses cortes, do processo do desembainhar. Então com isso, espero ter conseguido aí dar uma visão, né, um panorama geral do que poderia ser esse estado de saúde. Tem uma outra ideia que eu gostaria que você falasse também, que é a do herói cotidiano, ou seja, a desse herói ou dessa heroína guerreira. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais, porque quando a gente se reflete a heróis e heroínas, nós vamos encontrar na história inúmeros exemplos. E eles sempre nos incitam a essa batalha interior, porque às vezes nós temos uma ideia daquele que vai lutar contra o outro. Na verdade, se trata mais de uma batalha interior dentro dessa tônica que você está abordando. Eu gostaria que você estendesse e ampliasse um pouco mais esse assunto, porque quando a gente observa a vida através desse olhar guerreiro, desse olhar heróico, nós podemos compreender que há um simbolismo por trás da vida. E há muitas coisas que a gente precisa melhorar. Todo ser humano precisa melhorar-se em algum sentido. E é para isso que nós estamos aqui, segundo todos os filósofos e filósofas sábios de todos os tempos. Portanto, eu gostaria que você falasse como lidar, como vivenciar essa ideia do herói ou da heroína cotidiana, como queiramos, através de uma prática diária. Quais são os elementos que você poderia nos trazer nesse sentido? Correto, Danilo. Bom, fazendo agora então analogias, né, nós podemos ser, samurais, vamos falar assim, no nosso dia a dia, né, pegando essa ideia daquele que serve, né, trabalhando esse próprio aspecto, né, do servir.
o samurai servia ao seu senhor, ao imperador. Mas há uma ideia, né, por detrás disso que vai remontar a um aspecto, assim, que eu diria para você mais filosófico, a um aspecto que está ligado ao imperador como aquele que vai representar algo superior. Então, nós podemos trabalhar essa ideia no cotidiano, né, como no sentido de ter um sentimento de que, por exemplo, eu sou professor numa escola, seja ensino médio, ensino fundamental, né, e ali eu vou então iniciar o meu processo de dar aula. E como a gente faz no Iaido, eu posso fazer então, né, no Iaido a gente faz uma abertura, né, uma abertura, como eu disse, cerimonial, então eu posso tirar alguns momentos ali, para poder pensar nessa missão que é educar aquelas pessoas. Eu posso qualificar, como eu falei no Iaido, a gente vai refinar os nossos aspectos internos, então eu posso refinar meus sentimentos e pensamentos no sentido de trabalhar a ideia de que ali eu posso estar a serviço ou servindo a alma daquelas crianças, daqueles adultos, daquelas pessoas. E a aula pode ser um catar, pode ser fluida, porque, vamos dizer, no kata a gente treina, né, treina. Então eu antes, né, fiz os meus treinamentos, conheço os passos, eu tenho a memória, eu estou atento. Então a minha aula pode ser como um kata que eu desenvolvo, com seu início, meio e fim, para depois poder, avaliar. E essa avaliação, ela implica que eu vou precisar de olhar no meu espelho interior. Por quê? Nesse exemplo que eu dei, seria muito fácil eu dizer que, nossa, os alunos são isso, os alunos são aquilo, né, eles não gostam, o aluno hoje está tudo assim no celular, o aluno agora está daquele jeito. Eu posso olhar só para fora. Aí pegando a analogia do Iaido, chegou a hora de olhar para dentro para cortar o que eu preciso dentro. Então, como nesse exemplo, como professor, bom, como é que foi a minha aula? Como é que eu vejo o meu desempenho? Que essa tarefa aqui, qual foi o resultado dela? Como é que eu tratei tal ou qual aluno? Então eu olho para dentro. Eu vou fazer uma avaliação da minha forma de agir, da minha forma de pensar, da minha forma de sentir. E nesse momento, eu diria que pode ser muito duro de ver coisas que eu não gostaria de ver. Gostaria que fosse diferente. Então aí é um processo que a gente vai encontrando, por exemplo, até em correntes filosóficas como do estoicismo, que eu vou qualificando as minhas paixões, os meus desejos, para se aproximar mais, cada vez mais, de uma ideia que a gente vai encontrar na tradição dos samurais, que é a ideia de um exercício de um dever. Qual é o meu dever ao fazer um kata? Por exemplo, qual é o meu dever ao dar essa aula? Então é de se aproximar cada vez mais daquela perfeição de um kata. Então eu vislumbro o kata, eu capto a sua ideia, e aí eu vou fazer todo o meu esforço para, que a minha expressão se assemelhe àquela ideia. E assim também nesse exemplo, no caso, dentro de uma sala de aula. Tô dando esse exemplo da sala de aula, mas pode ser aplicado em todos os outros. Então eu faço o meu esforço. Esse esforço que eu faço contínuo me caracteriza como esse herói, né, que é uma ideia do herói de fazer um esforço para superar a si próprio e servir e ser útil de alguma maneira, como na mitologia, aos deuses, né, de uma forma atual a outras pessoas, né. Então eu faço um trabalho interno e faço um trabalho, eh, externo também. Então isso vai me caracterizando como esse guerreiro, esse herói interior. Ao invés de me voltar para fora e arrumar desculpas ou justificativas alusivas a pessoas, a circunstâncias, eu vou olhar para dentro para ver aquilo que eu preciso corrigir, mudar e a partir daí começar a agir. Então isso é um processo muito intenso, né, talvez seja uma das maiores dificuldades que possamos ter, que é justamente dessa correção interna a ser feita. No caso de um dojo, no caso de uma instrução, né, do Iaido, por exemplo, né, nós temos
a benesse, né, vamos dizer assim, né, o grande benefício de termos um instrutor, um mestre que nos orienta e nos permite fazer essas correções. E ao transportar isso para a vida, né, no caso, se fazendo essas avaliações, fazendo, no caso, esses retornos para o nosso interior, caso não tenhamos, né, alguém que nos oriente, vamos ter, que escutar, né, aprender a ter um pouco de silêncio interior para escutar o que a vida nos possa estar nos indicando, e até de uma certa forma, né, nesse exemplo que eu dei, assim como poderia ser outro exemplo, ver que a reação dessas pessoas podem ser, né, como uma forma de ensinamento, é uma forma de ensinamento para ir fazer as correções necessárias. Então, Danilo, espero ter conseguido apresentar aí um exemplo claro daquilo que poderia nos caracterizar a nossa ação como herói cotidiano, um herói, no caso, no dia a dia, que embora talvez não esteja aplicando tecnicamente a arte da espada, mas pode aplicar o seu conjunto de ensinamentos para que ele possa também ter esse encontro consigo e com Deus. Agora, antes de finalizarmos o podcast, Charles, eu gostaria que você falasse um pouco mais da ideia mestre e discípulo. Como essa anedota que você contou, há muito mais que se aprender, além de técnicas de cortes e etc., com a espada, que todos nós podemos aprender, como, por exemplo, a disciplina, os valores morais que são transmitidos também através do Shinto Ryu e Aido, e qualquer outra arte marcial que tenha como tônica também um ensinamento de valores através de uma forma de transmissão. E claro, eu gostaria que você falasse também sobre o Shinto-ryo e Aido no século XXI, como está a disseminação dessa arte nesse momento histórico em que estamos vivendo. Bom, vamos lá. Quando falamos de mestres e discípulos, né, a gente vai falar assim, às vezes pode parecer algo que é distante, né, mas vamos pegar aqui dentro do modelo das artes marciais, né, e aí no caso aqui específico do Shinto-ryu e Aido, o que que a gente tem? Nós vamos num dojo, vamos num local de prática, né, então ali somos recebidos por um sensei, né, um sensei então é aquele que, vamos dizer assim, chegou ali primeiro, ele tem algo, né, para poder passar, transmitir, instruir, ele vai nos receber, começando então com um conjunto de orientações básicas, vai nos receber, vai nos conhecer, né, e aí iniciamos todo um aprendizado que pode ser para a vida. Bom, e nesse processo nós vamos executando uma série de movimentos, vamos nos portar, né. Eu chego no dojo, por exemplo, nem tiro o calçado, isso já é o sensei já começa a nos conhecer aí. Vou me portando de uma forma, né, específica. Tudo isso então vai fazendo com que o sensei, o mestre, vá nos conhecendo, para que aí então ele possa dar as orientações, saber, tal fulano age dessa forma, então precisa de aprender isso, aquilo. Bom, ou precisa aprender dessa forma de agir. E aí vamos começando então a trabalhar tecnicamente, aí ele vai vendo a maneira como a pessoa segura a espada, a maneira como desembanha a espada, como vai movimentar a sua base dos pés, como faz o kata, a velocidade que faz o kata, então tudo isso vai mostrando para ele então que aspectos, ele deve, né, auxiliar aquele discípulo para que ele possa crescer. E aí que a gente fala de discípulo, né, muitas vezes, às vezes se tem ideias, assim, as mais variadas, mas para que não se alongue muito, a gente pode falar do discípulo, aquele que gera ou que vai conquistando uma disciplina, que está numa linha, que se relaciona à ideia de disciplina, né, não só no aspecto, assim, formal, né, todo dia eu levanto 7 horas, mas uma disciplina no sentido de a cada dia eu conquisto um pouco mais de mim mesmo. Tá? E tá ali o mestre, que vai estar me orientando, me auxiliando, me conduzindo nessa conquista e me indicando: "Passa por aqui, passa por ali, esse caminho aqui é o melhor". Ele me ajuda, vamos dizer, a economizar tempo, ele me orienta para que isso ocorra, então eu possa ter um aprendizado bem qualificado, né, que às vezes ele não teve, mas eu tenho ali a chance de ter um aprendizado bem qualificado. E nesse processo vai ocorrendo, é uma relação de amor,
não é uma relação de domínio, né, ela por mais que ele seja, vamos dizer, duro, e é preciso, né, vai ter esses momentos, né, mas ele há uma ligação, há um sentimento entre nós, no sentido de que eu posso entender que realmente ele está me mostrando alguma coisa que eu preciso corrigir e eu não queria ver, mas ali ele me mostra. E é interessante que como discípulo, né, num primeiro momento ou em alguns momentos, pode surgir sentimentos de contrariedade, mas eles não se sustentam porque você sabe que lá no fundo teu mestre está preocupado ou está ligado no teu interior. Ele vê em mim coisas que eu não vejo, eu sou como uma pedra bruta, e aonde ele vê um diamante, mas eu me vejo como uma pedra, e eu me insisto em ver como uma pedra, mas ele me vê como um diamante. E pode ser que eu leve vários anos para ter a visão de mim mesmo que ele tem, mas é com esse sentimento de amor, de carinho, que ele vai, trabalhar comigo. E isso, né, vai despertar, vai fazer com que eu possa aprimorar um sentimento de devoção, de amor por ele também, de respeito, porque ele é a pessoa que está ali visível e que quando eu olho, eu penso: "É nesse nível que eu quero chegar". Geralmente assim, né, a gente pensa mais no nível técnico, mas podemos: "Ah, eu quero ter aquela espada que meu mestre carrega, eu quero ter aquele uniforme", mas eu também posso pensar de uma forma mais profunda, eu quero ter esse comportamento, essa tranquilidade que ele tem. Então ele se torna um espelho para que eu inicie um processo de depuração, de aprimoramento, que vai ser uma verdadeira investigação, de um autoconhecimento através ali, nesse exemplo, né, da prática da espada. E a partir daí, vamos falar assim, né, um dia eu posso ser a pessoa que eu me mirei ali na frente. Um dia eu posso estar ali, no lugar dele, né, também transmitindo para outras pessoas, ajudando-as a aprimorarem e fazer com elas o que ele fez comigo, também de orientar, né, de passa por ali, passa por aqui, e aí eu posso até pensar assim: "Ele deve ter, errado mais do que eu, e me ajudou a economizar esses erros, e eu vou ajudar ainda mais outras pessoas". Então é uma relação que se a gente tomar como modelo, né, como modelo para as nossas relações humanas, né, nós podemos falar aí que é um modelo que está embasado numa relação de amor. Aí eu vou voltar no exemplo do professor e do aluno, né, o professor ou aquele que tem um amor pelos seus alunos, então ele vai se ocupar, ele vai querer ir além de um aspecto técnico, porque ele vai querer trabalhar de uma maneira mais humanista, mais humanizada. Aí, às vezes, de uma forma que eu diria, assim, que tem como começo, né, a maneira como eu trato, se eu for o caso no caso desse papel de professor, eu trato os meus alunos numa sala de aula. Então, por exemplo, né, se eu vou trabalhar com meus alunos de uma forma cortês, além da matéria, eu passo um valor. E pode ser que aí eu consiga inspirá-los, né, e nesse momento eu posso estar agindo em relação a eles ali como um pequeno mestre, que vai orientá-los, que vai inspirá-los a superarem, né, algumas coisas que eles precisam. Eu acho que então isso poderia ser uma forma de transportar para fora do dojo, né, um pouco dessa relação, o exercício de uma cortesia, né, uma cortesia não só externa, mas também uma cortesia que eu diria interna, que tem a ver com esse sentimento de querer transmitir alguma coisa que realmente vale a pena para nesse exemplo, para aqueles alunos. E essa alguma coisa que vale a pena, às vezes, nem sempre é a matéria. Pode ser o ato de saber ouvir, pode ser uma palavra, por exemplo, que se seja dita, enfim, pode ser uma forma de agir que eu consiga passar para eles e que isso possa inspirá-los também a agir no seu cotidiano. Então acho que essa questão de mestres e discípulos, né, embora a gente não tenha, assim,
no cotidiano, ela formalizada, vamos falar assim, né, mas vamos poder encontrá-las, acredito eu, nesse ao desenvolver um sentimento de cortesia, né, e entre outras coisas. E às vezes também ao fazer isso, eu também posso agir como um discípulo, em algum grau, da própria vida, que ela pode ser cortês comigo, né, quando eu posso parar nesse estado de zanshin, de tranquilidade, para poder para procurar fazer uma leitura e refletir sobre o que a vida quer me ensinar com um conjunto de acontecimentos. O que nos traz a ideia, né, uma ideia romana de magistra vitae, né, a vida como uma mestra, por exemplo, né, caso eu não tenha essa oportunidade de ter alguém ali físico, mas eu posso ter uma relação com a vida de mestre e discípulo, vamos falar assim, em algum grau. Mas penso eu que isso implica em que eu vou ter que, ter esse estado de zanshin, desse silêncio interior, para poder ouvir o que a mestra, né, no caso aí, nesse exemplo, que seja a vida, nos coloca. E num caso de uma prática do Shinto-ryu e Aido propriamente dita, né, ouvir o que o nosso mestre, o nosso sensei, tem para nos ensinar, tê-lo como exemplo para que eu me esforce e me assemelhe àquilo que ele passa, não só tecnicamente, mas também em termos de virtudes. Então penso que aí daria para nos aproximarmos um pouco mais dessa ideia, né, de mestres e discípulos dentro desse contexto marcial e aplicando aí no nosso cotidiano. Então fica assim esse exemplo, Danilo. Encerrando então o nosso podcast, Charles, eu gostaria que você fizesse uma síntese de tudo que você mencionou, trazendo os principais elementos que você destacaria para que a gente pudesse aplicar em nossas vidas algo disso tudo que nós conversamos. Bom, nessa prática, né, eu do Shinto-ryu e Aido, né, como a gente estava falando, como trabalhando essa ideia da espada que dá vida, eu diria que no caso isso vai ser, assim, um modelo aplicado para nós, não só para praticantes de espada, mas para os praticantes da arte de viver, né, no sentido de fazer com que nos inspire a sermos proativos no cotidiano, para que possamos extrair o melhor de nós. Ou seja, sacar uma espada e cortar pode ser talvez algo análogo a eu responder a uma pergunta: "Bom, eu vou sacar a minha alma, o que é que eu preciso cortar hoje? Qual é o corte que eu preciso fazer hoje? E que virtude eu vou aplicar para fazer esse corte?". Então essa seria aí, no caso, a conclusão aí que eu deixaria aí, Danilo, de uma forma que a gente possa estar aplicando aí no nosso cotidiano. Sem dúvida, Charles. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço novamente a sua presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, podem também acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima!